Olá, eu me chamo Maria Cláudia e eu estou junto com a minha colega, a Mariana. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso estágio docente. Antes é importante pontuar, então, que nós duas somos doutorandas no programa de pós-graduação em letras aqui da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou da linha da escrita criativa, estudos literários aplicados, e a Mariana é da linguística aplicada. Nós duas somos pessoas com deficiência visual. Eu tenho baixa visão, a minha visão é em torno de entre 30% e 40%. Eu tenho uma fotofobia severa e eu não enxergo cores. Isso é importante porque tem um impacto no nosso estágio, no desenvolvimento do nosso estágio docente. Então, o nosso estágio docente aconteceu na graduação durante o primeiro semestre de 2023, que aqui na URGS está um pouco quebrado ainda, aconteceu mais ou menos de junho a setembro desse ano. A nossa experiência foi com uma turma de ciências contábeis. A disciplina que nós ministramos foi de produção textual e voltada para os cursos tanto de ciências contábeis quanto administração no primeiro semestre, na primeira etapa. Portanto, esses alunos, que eram o nosso público, eram alunos muito jovens, não só em idade, mas muitos deles jovens dentro da instituição universidade, né, dentro do mundo acadêmico. As nossas aulas aconteciam nas sextas-feiras de noite e elas eram intercaladas. Uma aula era presencial e a outra aula era online. Na verdade, era uma atividade autônoma dada aos alunos que eles faziam por conta naquela sexta que nós não nos encontraríamos. Então, nos encontros presenciais, a gente fazia uma dinâmica mais expositiva, né? Dialogada, expositiva. Então, a gente trazia os conteúdos que nós gostaríamos de abordar com eles e isso teria, então, seria cobrado novamente na produção de texto, na qual eles não, enfim, que não aconteceria em sala de aula. A gente abordou questões de coesão, coerência, gêneros textuais, a diferença entre gênero e tipo textual. E foi uma experiência interessante porque, sendo duas pessoas com deficiência visual, nós não poderíamos fazer uma metodologia tão tradicional, no sentido de a gente não consegue, por exemplo, usar o projetor com muita facilidade, né, o data show. A gente não consegue ler textos, ou tem mais dificuldade para ler textos que sejam escritos à mão. A gente teve um pouco de dificuldade para lidar com a plataforma online, enfim. Então, fizemos algumas adaptações no sentido de nos incluirmos nesse processo docente. Um deles foi levar os textos que a gente gostaria que os alunos analisassem sempre impressos, né? Então é importante também isso, destacar que nas nossas aulas, por mais que fossem expositivas, a gente procurava fazer um momento em que eles participassem. Eles analisavam textos que poderiam servir como modelo, eles analisavam os textos dos próprios colegas para apontar aquilo que poderia ser melhorado. E nessas dinâmicas a gente sempre levava textos impressos. Eu então levava um texto ampliado e a Mariana podia usar o leitor de voz do próprio celular para acompanhar o texto por ali. Outra coisa importante também era pedir sempre que eles sentassem muito perto da gente. Então, eles foram muito solidários, sentavam sempre bem na frente para que eu pudesse, né, ver eles com um pouco mais de clareza. A Mari também conseguisse ouvir eles com mais clareza. E a gente pediu também que eles fizessem sinais sonoros, como estalar os dedos. E outras adaptações que a gente fez para que nós pudéssemos ser incluídas novamente nesse processo docente. A gente acredita que essa disciplina teve impactos na vida dos alunos muito importantes. Pelo menos de 3 níveis, a gente diria, né? Então, o letramento na escrita acadêmica mesmo, né? Então, não só na escrita acadêmica, mas no mundo da escrita, tornar isso algo mais acessível e mais significativo na vida deles. O segundo, na vida acadêmica em si, porque nós falamos sobre resumos e resenhas, mas nós explicamos também para que serve um resumo, em que momento se escreve, qual a dinâmica da vida acadêmica ou da universidade,
debatemos algumas coisas sobre como funciona a ciência, ou o método científico, etc. E também foi uma oportunidade dos alunos se sensibilizarem às questões das pessoas com deficiência, especialmente as questões de deficiência visual. Uma coisa que a gente percebeu foi que eles foram muito solícitos, solidários, empáticos, eles participaram, nos apoiaram. Uma vez ou outra, muito raramente, a gente usou o projetor e eles se responsabilizaram pelo manejo do projetor, ou enfim, de como da tela, né? Então, a gente acredita que teve um impacto positivo na vida deles nesse sentido, desses diversos aprendizados. E, claro, isso também implicou na nossa vida. Com certeza, Cláudia. Então, a experiência acho que foi muito rica, tanto para os alunos quanto para nós duas, né, enquanto docentes ali, estagiárias, né, no nosso estágio de docência, enquanto professoras, né. Foi a minha primeira experiência dentro de uma turma de graduação, e da Cláudia também. Embora a Cláudia já tivesse bastante experiência em diversos ambientes educacionais, escolares, enfim, mas no âmbito da graduação foi a nossa primeira experiência conjunta, né, nesse estágio de docência compartilhada, então foi algo bem rico, assim, e eu diria que enquanto docentes ali da disciplina, né, que nós assumimos inteiramente a disciplina, né, e duas docentes com deficiência visual, foram adaptações significativas, foi muito rico para os dois lados, tanto para os alunos quanto para a gente. Eu tenho um nível muito baixo de deficiência, né, um nível muito baixo de visão, né, minha deficiência é bem severa, eu tenho cerca de 5% de visão, então eu utilizava o software leitor de tela no celular para acompanhar os textos, as leituras que a gente levava para os alunos. A Cláudia imprimia alguma coisa, material em fonte ampliada para ela também, a gente levava o material impresso, então tudo isso foi facilitando, né, e viabilizando, na verdade, a nossa própria prática dentro da sala de aula. Então, acho que foi algo muito rico, assim, do nosso ponto de vista, né, de doutorandas com deficiência visual, porque eu sendo da linguística aplicada, a Cláudia da escrita criativa, a gente teve uma troca de saberes ali, dentro da letras, né? Eu sendo dos estudos da linguagem, ela dos estudos literários. Então, a gente trocou muito academicamente, referências, aspectos que a gente já vinha pesquisando, estudando, se interessando, e pôde levar isso para a sala de aula. Então, foi bem interessante. Hoje, quando eu penso no meu projeto de tese, né, que eu vou justamente trabalhar com letramento acadêmico também de pessoas com deficiência visual, eu vejo muito da nossa prática da sala de aula, da experiência desse estágio, reverberando ali nas minhas futuras pesquisas, e da Cláudia também, porque ela vai trabalhar com audiodescrição, que foi algo que a gente também tratou em aula, né? Quando a gente falou sobre tipos textuais, a gente pode falar um pouco sobre descrição de imagens, descrição de ambientes, né? Quando fala de descrição, narração, argumentação, enfim. Então, a gente trouxe isso para a sala de aula, né? Eles puderam, de alguma forma, praticar ali descrição de imagens. Isso se tornou presente também em uma das produções deles, em que um aluno trouxe a resenha de uma audiosérie, de uma série que está sendo veiculada no Spotify, e ele trouxe essa resenha para a gente. Foi bem rico, bem interessante ver o quanto eles estavam empáticos e preocupados ou sensibilizados para essa temática. Isso se tornou presente também nas produções textuais deles. Então, depois uma aluna trouxe uma experiência também sensorial de uma resenha a respeito do lançamento de uma marca de chocolate. E foi bem interessante porque também foi uma experiência sensorial, né? Ela falou sobre isso, sobre o paladar, sobre o gosto, explorando a textura do chocolate, as impressões dela, e eu achei isso muito interessante, porque eu acredito que, de alguma forma, o fato de nós sermos docentes ali com deficiência visual auxiliou a suscitar isso nos alunos, né, eles se preocuparem a pensar e repensar o mundo, né, de tantas formas. E eu acho que para a academia, assim como um todo, né, a academia não é um local amistoso, de forma geral, para pessoas com diferenças, com deficiências. Então, foi um exercício assim, importante para a gente e para mostrar para a academia que nós, enquanto doutorandas com deficiência visual, estamos aí, estamos tentando ocupar os nossos espaços, né? Foi uma questão de identidade também muito forte, a gente trazer isso para a sala de aula e mostrar academicamente que nós fomos
capazes, né, de desenvolver, e acho que foi muito bem desenvolvida a nossa atividade docente. O retorno que a gente teve no final do semestre dos alunos foi excelente, assim, recebemos muitos elogios e contribuições importantes, assim. Então foi muito rico, mas eu acho que para a academia fica assim o legado de que sim, muito ainda se precisa caminhar para tornar esses espaços acessíveis. Talvez a gente ter um monitor que pudesse nos auxiliar, o próprio núcleo de inclusão da instituição só funciona durante o dia e a disciplina era ministrada no turno da noite, né? Então, se fosse de manhã ou de tarde, talvez a gente tivesse um apoio, mas a gente não teve um apoio de ninguém, assim, de material humano, que eu digo, né, de uma pessoa para nos auxiliar por ser justamente numa sexta-feira à noite. Era um momento que a universidade já estava mais vazia, enfim. Então a gente passou por várias adversidades, inclusive nos trajetos, né, de ir, de voltar, como voltar para casa, como se locomover lá dentro, no prédio que estava vazio, até a gente se localizar bem, né. Não era o nosso prédio usual, o nosso campus, né, era no outro campus da instituição, enfim. Então foram várias questões que aos pouquinhos a gente foi desbravando, mas fica aí de legado, eu acho, para a instituição pensar as suas práticas, né, e se preparar um pouquinho mais para ter docentes, aí eu penso, né, hoje eu sou técnica administrativa da instituição, mas a gente tem poucos ou muito poucos professores, docentes com deficiência na instituição. A maioria dos docentes que a gente tem hoje são docentes surdos, que são professores de Libras, que, no caso, a deficiência acaba viabilizando a própria inclusão deles, né, enquanto professores de Libras. Agora, docentes com outras deficiências a gente não tem, né, deficiência visual, cadeirantes, enfim. Então, é um caminho aí que você precisa ser aberto, aí, tanto para concursos públicos quanto para pesquisadores. É uma questão de identidade, né, dentro das nossas pesquisas, dar voz a essas pessoas. E eu acho que esse estágio tem muito a contribuir. A gente conseguiu, assim, de alguma forma, sensibilizar os alunos, os docentes que nos acompanharam também nessa disciplina, né, que a gente pode trocar um pouco com colegas também, e trazendo agora essa experiência aqui no Congresso, pretendemos compartilhar isso com vocês que puderam nos assistir hoje. Então, só agradecer. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, pessoal.